agora eu vou dar 3 dicas básicas na hora da costura no patchwork. Essas dicas são muito importantes, principalmente para aquelas pessoas que são iniciantes nesse mundo do patchwork. Aquelas pessoas que talvez não tenham intimidade com a máquina de costura, estão começando realmente agora. Então, para outras pessoas, essas dicas podem até parecer bobas, né? Talvez até inúteis, mas se você, mesmo que você tenha uma certa experiência, fica comigo que a última dica, ela tem muito a ver com essa primeira que eu vou falar agora, mas pode ser a solução para algum problema que de repente você está achando que é a sua máquina de costura. Então, bora lá? Primeira dica, então. É uma dica super básica e, né, chega a ser, às vezes, para algumas pessoas, como eu falei, até boba. Mas olha só, é com relação à passagem da linha nos pontos aonde a sua máquina requer que passe. Então, o que acontece? A linha de cima, que a gente chama, né, que é essa que vem, passa por diversos pontos até chegar aqui na agulha. Como eu falei, ela passa por diversos pontos. E lógico que essa posição, esses pontos, eles mudam um pouco de máquina para máquina. Se você não sabe, não tem costume, né, com máquina de costura, está começando agora, consulte o manual da sua máquina. Ou então observe bem na sua máquina e comece a descobrir todos os pontos, como você tem que passar essa linha. Ok? Mesma coisa para a parte de baixo, essa parte aqui que a gente chama de bobina, outras pessoas chamam de canelinha. Eu até costumo mais falar canelinha. Por quê? A posição da canelinha também muda de máquina para máquina. Por exemplo, nessa minha máquina aqui, essa é uma das máquinas que eu tenho, né? A canelinha dessa máquina, ela é deitada. Eu já vou mostrar daqui um pouquinho para você, bem de pertinho. Mas em outras máquinas, a posição dela é em pé, inclusive é na lateral, né? Lógico, a gente tira uma tampa e tudo mais. E aí, eu vou te mostrar agora bem de pertinho o cuidado que você tem que ter na hora do encaixe da canelinha lá na sua caixa de bobina e a posição da linha nessa canelinha. Bora lá? Olha o que eu falei, como que é o sistema dessa minha máquina aqui. Então, a bobina, essa parte de dentro, algumas pessoas também chamam de canelinha. Eu costumo mais, na verdade, falar canelinha, né? Que eu costumei desde a época da minha avó. Mas olha só como é o sistema dessa minha máquina. Outras máquinas, elas são mais na lateral, assim, ó, como se fosse, deixa eu mudar aqui, ó, como se fosse aqui na lateral, mas mais aqui assim, a gente tiraria uma parte da máquina e colocaria ela em pé, tá? Essa minha, nessa máquina, ela fica assim, ó, deitada, tá? E isso você vai ver certinho como que é de acordo com a sua máquina. Mas muito importante, independente para qual máquina seja, que você veja a direção que tem que ficar o fio, né, dessa bobina. Aqui nessa minha máquina, aqui já tem uma indicação, ó, que o fio ele tem que ficar enrolado nesse sentido, anti-horário, ó. Então vem aqui, volta e passa lá, né? Em outras máquinas você tem que pôr o fio no sentido horário, e para isso é só você mudar a posição da canelinha. Olha, assim ele tá anti-horário. Se eu virar a canelinha assim, ela está horário, ok? Então você vai observar tudo isso. Aqui no caso da minha é anti-horário, é assim, certo? Olha lá, ó, como que tá. Aí eu venho e coloco. Também passo nos lugares aonde o manual, né, a minha máquina exige que passe, tá? Não pode deixar de passar em nenhum lugar. Tanto a linha aqui da canelinha ou bobina, quanto
quanto a linha que vai na parte de cima, que no meu caso estou usando o cone, tá aparecendo só um pedacinho dele aqui, mas ele tá nesta haste, e depois ele passa em vários pontos aqui em cima até descer lá na agulha, tá? Aqui eu tô olhando a parte de trás da minha máquina. Mas agora vem a segunda dica, que ela é muito importante, principalmente para aquelas pessoas muito iniciantes. E aí eu vou focalizar bem de perto aqui no pezinho da máquina. Para quem é muito iniciante, vai começar assim nesse mundo de costura agora, eu vou mostrar uma coisa para você. Eu estou aqui com esses dois tecidos, né? E vamos supor que são peças de um bloco e eu quero passar uma costura aqui. Então, primeiro lugar que eu já falei, né? Eu já passei a linha toda certinha. Aqui até vou pescar a linha de baixo, porque eu tirei para mostrar para vocês a questão da canelinha ou bobina. Ok, as duas linhas, né, tanto a de baixo quanto a de cima, estão totalmente passadas, tá tudo ok, estão aqui para trás. Aí eu venho com as peças que eu tenho que passar a costura. O que que acontece? Coloco aqui no pezinho e tem muita gente que não sabe e não segura essa linha, essas duas linhas na verdade, mas principalmente a linha que vem da agulha. Eu já aproveito e já seguro as duas linhas, tá? Antes de começar a costura, porque se eu não segurar a linha, ó, eu vou tirar a minha mão e vou começar, você vai ver o que que vai acontecer. Ó, eu vou tirar a minha mão, vou começar a costura sem colocar a minha mão aqui, você vai ver o que que vai acontecer. Ela embola a linha aqui do lado de baixo. Olha aqui, eu vou chegar bem pertinho para que você consiga visualizar. Olha lá o que que aconteceu na linha de baixo, certo? Ela embolou todinha. Então, sempre vai começar a costura, põe as duas linhas aqui atrás e segura, apoia com a mão. Agora eu vou fazer do jeito que tem que ser. Posicionei, segurei e comecei. Olha a diferença, eu acredito que aqui esteja dando para ver, né? Olha só, não fez nenhum bololô aqui embaixo. Isso parece bobagem, mas para quem está começando, não sabe, muitas vezes pensa até que a máquina está com defeito, porque faz aquele bolo aqui embaixo. Então é simplesmente esse truquezinho de segurar a linha, mas às vezes acontece também de a linha às vezes ficar já meio presa aqui embaixo da sapatilha e já dá o efeito como se a pessoa estivesse segurando. Então, às vezes parece que embola, às vezes não embola. Eu acho que a minha máquina está com defeito, mas não é. É porque às vezes que não embolou, como aqui, é porque a pessoa deu muita sorte, meio que o pezinho mesmo da máquina já segurou essa linha. Então a pessoa fica achando que é a máquina que está com defeito e não é, tá? Esse simples detalhe da gente apoiar e segurar as linhas aqui atrás, tá? Agora eu vou falar sobre a terceira dica. E a terceira dica, pessoal, ainda tem a ver com a questão da linha também. Ela meio que se confunde com a primeira dica, mas é uma atenção a mais ou algum problema que pode acontecer com você. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo aquelas mais experientes. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu já tenho muita experiência no patchwork, na costura e tudo mais. E um dia desses, eu costurando, já estava lá no meio do meu trabalho. De repente, eu tirei uma peça, fui começar a costura na outra, começou a travar, pular ponto, uma coisa horrorosa aqui embaixo. Foi até travar, juntar um bolo enorme de linha lá embaixo, sendo que eu tinha segurado e estava tudo certinho. E eu tentava uma vez, duas vezes, estava acontecendo isso. Chegava a puxar o tecido aqui para a parte de baixo. Fui ver, olhava e não enxergava onde que poderia estar o problema. Eu resolvi
fazer todo o caminho, né, da passagem da linha, principalmente aqui na parte de cima, né, porque são vários os pontos onde a gente tem que passar a linha. E aí eu descobri que o problema era esse. Em um dos pontos, principalmente numa alavanca que tem aqui no meio, toda máquina tem isso, onde ela desce e sobe com a linha, né, tinha desencaixado a linha. Não sei por quê, por que motivo que aconteceu aquilo, mas acontece. E isso acontece com qualquer pessoa, mesmo aquelas mais experientes. Então, começou a dar problema, tira a linha e repasse, faça todo o caminho de novo, porque de repente você não está visualizando, mas aconteceu da linha se desencaixar em algum ponto, né? Aqui a linha que eu falo que vai na agulha e aconteceu dela desencaixar em algum ponto e aí não costura de jeito nenhum. Então é isso. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado.